Vamos ao assunto, está na pauta, isso agora desta terça-feira na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara é a mais importante da casa. Está tramitando ali um projeto de lei que trata da anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Esse assunto, esse tema, essas tratativas estão sendo usadas também para o seguinte fim: a oposição usa como ferramenta para garantir apoio a um dos candidatos à sucessão na presidência da Câmara dos Deputados. A gente tem mais detalhes com a repórter Luciana Amaral. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Boa semana a todos. Esse projeto, ele busca perdoar os manifestantes e financiadores de atos antidemocráticos que aconteceram em todo o país desde 30 de outubro de 2022, data das últimas eleições, até a entrada em vigor da eventual futura lei. Mas o relator, deputado Rodrigo Valadares, ainda não apresentou o parecer dele. Ele que, inclusive, esteve na Avenida Paulista nesse último sábado, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Amanhã é bem capaz que haja um pedido de vista, que é um pedido de mais tempo regimental para análise da matéria, isso especialmente por parte dos deputados governistas. O PL, Partido Liberal, se reuniu hoje à noite aqui na Câmara e eles vão fazer uma força-tarefa para tentar garantir quórum na CCJ da Câmara. Tem certa preocupação porque muitos parlamentares não estão em Brasília, eles estão podendo votar de forma remota nas sessões do plenário, por exemplo. E aí, nessa reunião da bancada, também foram discutidas as pautas prioritárias da oposição do PL para esse segundo semestre, o próprio projeto de anistia, a PEC das drogas, entre outras questões caras à oposição, que estão sendo colocadas como pontos importantes para que se tenha o apoio ao candidato a suceder Arthur Lira na presidência da Câmara. Em princípio, o PL deve seguir quem o Lira chancelar. Hugo Mota é tido como favorito até o momento por parte do líder do PL aqui na Câmara, o deputado Altineu Cortes. Daí, ainda em relação à CCJ amanhã, também tem outros projetos, outras propostas também que buscam limitar os poderes do STF e também aumentar os crimes de responsabilidade dos ministros da Corte. Mas, realmente, a anistia a presos pelos atos antidemocráticos foi uma das principais bandeiras, especialmente no sábado, ali na manifestação da oposição ao governo Lula. A pauta foi endossada, inclusive, durante o discurso pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver, então, o que ele falou. Essas condenações do 8 de janeiro, nós temos que, através de uma anistia, beneficiar essas pessoas que foram injustamente condenadas. Aqui no carro agora está o deputado federal, que é o relator da anistia da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. Dizer a vocês que nós seremos vitoriosos lá, nós daremos essa anistia, porque só assim nós podemos começar a sonhar com a pacificação do nosso país. Creomar, a palavra pacificação aí é de um significado que merece várias interpretações. Mas não há dúvidas que forças dentro do Legislativo encontraram no projeto de anistia digamos assim, cavalo de batalha frente ao Supremo. Estão apoiados no que eles identificam como sendo um clamor popular contra o Supremo. Até aqui não se tem a condenação dos principais líderes, as investigações ainda não chegaram a apontá-las, nem qual é exatamente o grau de participação e responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por tudo aquilo. E as forças no Congresso identificam ali algo para ir e confrontar o Judiciário. Que chances tem? Bom, William, acho que essa é uma excelente pergunta para a gente começar. Eu creio que as chances vão ser dadas pela própria conjuntura do processo sucessório na Câmara dos Deputados. Eu creio que aqui a gente tem um momento que é muito oportuno para as oposições para fazerem esse tipo de movimento, porque a gente tem um cruzamento de interesses. O interesse inicial da própria oposição no que envolve
as próprias eleições municipais, porque isso é bandeira em uma série de cidades. Essas forças à direita antissistêmicas têm os seus candidatos e precisam manter esse vigor, então você tem que dar uma prestação de contas a esses eleitores, cidadãos, né? No fim, isso foi o que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez no 7 de setembro. De outro lado, as negociações para a sucessão de Arthur Lira, que a cada dia que passa vai se tornando mais propenso a ser um pato manco na presidência da Câmara dos Deputados, se é que você me permite o uso da expressão, e, por fim, o próprio interesse de um dos principais atores dentro desse grupo, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que observam o eventual sucesso dessa anistia inicial às pessoas que estão presas por esses atos como uma eventual porta de entrada para, quem sabe, uma reversão do seu próprio processo de inelegibilidade que aconteceu via Supremo Tribunal Federal. Então, esse atrito me parece que vem aí como um conflito de médio e longo prazo, mesmo porque, uma vez que seja aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que tem controle de uma deputada bolsonarista, isso vai para o plenário, tem outras instâncias de embate aí colocadas nesse processo. Como é que vai prosperar isso? Há dois pontos nesse argumento da anistia. Um é claramente político. É isso que o Creomar agora acabou se referindo também, independentemente do que você quiser dizer a respeito, Caio. Mas há também um argumento jurídico, que as forças de oposição no Congresso pretendem explorar contra o Supremo, dizendo, por que vocês não indicaram até agora quem foi o verdadeiro organizador, quem são os principais responsáveis? Por que vocês estão prendendo e punindo gente que depredou, que participou, mas que eram mais baderneiros e menos líderes disso daí? Sim, esse é o grande eixo, né, William? O pessoal do 8 de janeiro, os extremistas, golpistas, enfim, eles eram golpistas ou eram vândalos? Para o Supremo Tribunal Federal, eram golpistas, e por isso que a pena é de 17 anos, 16 anos, 15 anos, 18 anos. Para esse pessoal, para a oposição, eles eram vândalos, né? Baderneiros que quebraram tudo e não havia como, não tinha um comando e não havia como, tudo que a gente assistiu, desembocar num golpe de Estado. O argumento jurídico é esse. E faz um sentido também. É algo para... É debatível, né? Dá para você... Enquanto não se apontar quem mandou, Isso, exatamente. E de que forma que tudo aquilo viraria um golpe de Estado, né? Uma ruptura institucional, né? Tanto que não virou. Claro, por ações ali das instituições mesmo, do próprio Supremo Tribunal Federal. E o argumento político é o que o Creomar coloca, né? A porta de entrada para uma anistia mais ampla. O projeto de amanhã, ele pega de 30 de outubro a 9 de janeiro, a 8 de janeiro. Então, todo mundo ali que, de alguma maneira, está envolvido nisso, seria anistiado. Tem respaldo na Câmara e no Senado. Passando na CCJ, amanhã eu tenho a impressão que não conclui, muito provavelmente porque deve ter um pedido de vista, muito provavelmente do Orlando Silva, eu digo muito provavelmente porque ele me falou, que eu perguntei para ele antes do programa, mas você tem um ambiente na Câmara, a gente é um Congresso de direita, é um Senado de direita, uma Câmara de direita, é um Congresso que está em confronto, em conflito com o Supremo Tribunal Federal, por outros motivos tantos, então acaba sendo um componente a mais. Então, o ambiente é favorável. O Arthur Lira acho que topa pautar, Rodrigo Pacheco não topa, mas o Davi Alcolumbre, que é o próximo presidente, topa. Então, assim, tem todo o caldo aí para avançar essa ideia e, em algum momento, enfiar, talvez, o Bolsonaro como um beneficiário. O que a gente ouviu hoje em Brasília, Daniel, é que, em parte, o relator desse projeto estava limitando a anistia apenas ao 8 de janeiro como forma de fazer isso prosperar. Tem chance? Acontece o seguinte, William, como o Caio descreveu, o projeto que vai ser analisado amanhã e que vai ter um pedido de vista, então ele não vai ser concluído ali na Comissão de Constituição e Justiça, ele tem uma temporalidade ali. Estamos analisando os fatos com possível anistia entre outubro de 2022 e 8 de janeiro de 2023. Para contemplar Jair Bolsonaro, a gente teria que retroceder numa parte em que o projeto não toca. A gente está falando ali, por exemplo, da reunião com os embaixadores e dos atos de 7 de setembro de 2022, que são os dois motivos, as duas datas-chave para a inelegibilidade de Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, sem contar algum tipo de processo criminal que pode vir mais adiante no Supremo. Muito bem, o que vai acontecer? Embora o texto atual não traga ali nada que possa objetivamente salvar, anistiar Jair Bolsonaro, uma vez ele prosperando na comissão,
No plenário, pouco custaria para alguém apresentar uma emenda que no último minuto ali beneficiaria também Jair Bolsonaro. E é isso que se tenta construir. O PL, principalmente o PL bolsonarista, quer uma vice-presidência na Câmara dos Deputados, negocia isso, quer comissões importantes, mas quer também, está fazendo questão de comunicar isso para os candidatos, quer pautar, sim, esse projeto. Quer pautar esse projeto, quer avançar sobre armas, quer avançar sobre voto auditado. E aí você vai dizer assim, mas o cruzamento de interesses ali que o Creomar muito bem colocou, eu acrescentaria até talvez o próprio Palácio do Planalto, porque a quem interessa mais disputar a presidência em 2026, no caso de Lula? Interessa disputar contra um Tarcísio de Freitas, contra um Roberto Campos Neto, contra um candidato com menos rejeição que consegue ampliar o seu espectro, ou interessa repetir o duelo contra Jair Bolsonaro anistiado? Mais um interessado talvez no projeto. É isso. Eu gostei do Daniel de já transformar o Roberto Campos Neto em candidato à presidência da República. Por que não? Isso não é uma ousadice, é uma profecia fantástica. Creomar, eu tenho me feito essa pergunta desde que esse projeto avançou, que é o quanto isso, qual é a mensagem que isso passa de legitimação do que aconteceu no dia 8 de janeiro, entende? Então, assim, pode quebrar tudo, não tem problema nenhum, pode quebrar, que depois que se der alguma encrenca com o STF, a gente vai lá e aprova a anistia. O Brasil já tem um problema de percepção de impunidade muito grande. Então, é uma pergunta mais sociológica, talvez até psicológica, do que política, mas queria te ouvir. Uau, Thaís, obrigado por essa pergunta. Me lembra um pouquinho a época que eu era professor no banco da universidade, falando de teoria política e outras coisas. Eu creio que você vai já me dar um caminho para a resposta na própria pergunta quando você trata da questão de uma certa tradição de impunidade. E esse me parece ser um marcador-chave aqui, quando a gente está falando dos impactos negativos da proposição e da eventual aprovação dessa anistia. Eu dividiria aí em duas camadas. A primeira em termos de lição histórica, né? Não seria a primeira vez que em um momento de determinada fricção política a sociedade brasileira opta e o sistema político opta por fazer uma anistia para gerar algum tipo de transição ou pacificação. Eu acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro usa esse termo porque é parte também da própria experiência biográfica dele, por ter visto isso como jovem oficial das Forças Armadas, o processo de anistia ampla, geral e restrita que gerou a redemocratização. O problema é que a anistia, em algum sentido, como você muito bem disse, ela impede uma reflexão da sociedade sobre alguns tipos de valores. E eu creio que um valor fundamental, sem querer especificar se foi vandalismo ou se foi tentativa de golpe de Estado, o fato é, as instituições foram atacadas, prédios públicos foram depredados e, aparentemente, se você faz uma anistia de todos os envolvidos nesse processo, é dizer, a conta é de todos, mas o benefício da quebradeira fica para aqueles que saíram de casa no dia 8 de janeiro. Então, me parece que a gente vai mandando uma mensagem muito ruim e a consequência dessa mensagem me parece que afeta, sobretudo, as futuras gerações no sentido de dizer que, em um país como o Brasil, mais uma vez, pode vir à tona a ideia de que não seguir a regra vale muito mais a pena do que seguir a regra, porque no final você é recompensado. Creomar, deixa eu aproveitar o seu momento professor aqui no WW. Não, sério, acho super legal essa postura mais abrangente e profunda que você dá a essa conversa, Creomar. No fundo, Creomar, nós estamos diante do seguinte dilema. O que as forças de oposição no Congresso argumentam é que o que o Supremo está fazendo com os baderneiros, vândalos, como se quiser chamar, participantes da insurreição, enfim, golpistas do 8 de janeiro, é não respeitar o devido processo legal. Isso é um valor, isso é um princípio. E o outro é respeitar as instituições, como você mencionou. No fundo, no Brasil, nós estamos numa escolha de Sofia? Uau, William, eu creio que a gente vive no Brasil, pelo menos na última década, ou na última década e mais um pouquinho, né, iniciando ali de 2013 para cá, vários momentos em que nós temos escolhas de Sofia ou escolhas filosóficas acerca do país que nós queremos ser. E nessa sucessão de crises, e eu converso isso às vezes com os analistas lá no escritório,
todo dia tem uma nova crise para a gente analisar e ponderar as variáveis de risco daí derivadas. Nós temos que a sociedade vai construindo até aqui algo que me parece muito, muito perigoso, que é, em determinado sentido, as instituições, seja ela o STF, seja o Congresso Nacional, em alguns momentos a própria Presidência da República, independentemente de quem é o ocupante do cargo, vão construindo sinalizações para a sociedade de que a institucionalidade não vale a pena, ou, no pior dos casos, de que as instituições se preocupam muito com elas mesmas e muitíssimo pouco com os cidadãos em termos gerais. E isso vai alimentando um processo que, no meu olhar, já vem aí, pelo menos de 2013 para cá, de divórcio entre a cidadania e a representação. E aí eu diria que o elemento mais crítico a partir disso, se você me permite avançar um pouquinho, da crise que nós vivemos em termos de democracia, não é a crise na ideia da democracia como um valor irrestrito, mas é, sobretudo, a crise na ideia de que as instituições são eficazes no cumprimento das suas funções, seja ela o governo federal, seja ela o Supremo Tribunal Federal ou mesmo o Legislativo. E isso torna tudo muito mais perigoso e gera um risco de esgarçamento social que eu considero não desprezível nesse exato momento.